CoachCast no ar, mais um episódio para sua carreira, para o seu negócio, com uma história incrível de um convidado novo aqui. Dessa vez ele está aqui em Minas Gerais, logo do ladinho. Mas antes de mais nada, como eu gosto de fazer sempre aqui no início, é agradecer aqui o apoio lá do Jurandir Monteiro, meu querido Jurandir. Muito obrigado por estar apoiando o CoachCast. Ele é da camisaria Fascínios. Para quem não conhece, a Fascínios fica aqui, uma das lojas, né? Fica no Bom Retiro, aqui na Rua da Graça. Eles estão há 35 anos ali. Eu recomendo você entrar no site, escolher uma camisa bonita lá e na hora de comprar coloca CoachCast que você ganha 15% de desconto. O nosso convidado já recebeu o vale presente dele lá e vai receber uma na casa dele. Então faça isso também. E Paulo Imediato, muito obrigado pela sua presença aqui. Quem é Paulo? Oi, Sérgio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu vou começar. Essa pergunta está tentando ser respondida pela filosofia há milhares de anos, né? Então, assim, ou pelo meu terapeuta junto comigo também, né? Boa. Mas vamos dizer, para esse ângulo de carreira, né? Paulo Imediato, eu sou mineiro de Belo Horizonte, como você disse, hoje morando em São Paulo, mas já morei em muitos lugares, pelo Brasil e fora também. E jornalista de formação, comecei a minha carreira em economia criativa, na área cultural, trabalhava com música e etc. Era DJ, fazia programação de rádios e coisas, mixtapes, que hoje são as playlists de Spotify, né? Assim, de lá para cá o mundo mudou pra caramba, né? Daí eu fiz uma transição talvez tardia para o mundo corporativo aos 27 para 27 anos. Foi quando começou a minha carreira no mundo corporativo. Eu comecei como marqueteiro, um termo que ele no Brasil ele tem uma outra conotação, ele é um pouco pejorativo, né? Mas eu era um profissional de marketing com um viés mais amplo na construção de posicionamento, estratégias de marketing, etc. Então todo mundo fala sobre branding, estratégia, não sei o que. Cara, eu era um marqueteiro, trabalhar com marketing é isso. Então, comecei numa grande empresa de telecomunicações, que foi a minha principal e maior escola. Eu trabalhei na Oi, na época a Oi era uma das marcas mais relevantes do Brasil, estava num momento de crescimento gigantesco. Mas essa transição foi muito curiosa, porque eu sempre fui um cara muito generalista, num campo de atuação onde os especialistas se dão melhor, né? Assim, eu tenho uma profissão muito dominada pela especialidade, né? Mas enfim, aí eu fui descobrindo essa história nessa transição que a gente pode falar um pouco depois, porque ela foi por acidente. E aí, dentro desse mundo corporativo, de lá, passei por governo, fui empreendedor, criei um negócio, um coletivo de educação aqui em Minas Gerais, depois liderei uma consultoria muitos anos e passei os últimos 3 anos trabalhando com venture capital e investimento em startups com foco em sustentabilidade. Já trabalho com ecossistema de inovação há muitos anos. Então eu fiz essa transição de carreira do que era a gestão de marketing, né, etc., para a gestão da inovação nos últimos 15. Então eu tô aqui, eu sou um vovozinho da inovação no Brasil. Tem gente que veio antes de mim, aprendi com base em muita gente, mas hoje no mercado eu sou talvez um dos caras que está aí já há bastante tempo. Também por uma questão muito mais de sorte e de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, que foi me levando para esse caminho. Não foi uma transição planejada, vamos dizer assim. Mas é isso, é uma descrição longa para dizer quem sou eu, mas é isso, né? Paralelo a essa história toda, uma coisa que nos conecta, né? Eu escrevo uma newsletter que hoje tem uma base relativamente grande. Newsletter é um mercado muito diferente de rede social, né? Assim, a rede social tem esses números gigantescos e tal, mas a newsletter se chama Marmitex, é uma referência de conteúdo, e depois a gente deixa o link aí para a turma, se o pessoal curtir aí, acho que vai ser interessante. Com certeza, e eu super recomendo. Eu não sei quantos anos tem Marmitex, mas eu sigo há um bom tempo.
Eu estou aqui hoje, eu tenho que fazer a edição 250. Tem bastante tempo. Tem E ela é bastante. mensal? Ela foi semanal Foi durante muito semanal. tempo. Eu fiquei, acho que 4 anos sem furar nenhuma semana. Aham. E aí, no último ano e meio, eu falei, gente, a minha esposa me chamou, eu falei, cara, você precisa priorizar algumas coisas. Você está dando aula, você faz clube do livro, você trabalha 10 horas, 12 horas por dia. Como é que a gente faz? Tira algumas coisas do prato. Então, eu fechei clube do livro, fiz isso, fiz aquilo, reduzi o número de classes que eu dou aula, e mudei a newsletter para a cada 2 semanas. Então, a cada 15 dias, a gente solta uma edição nova. Que legal. Não, então eu estou há um bom tempo. Digamos que 2, 3 anos eu devo estar seguindo, então, né? Legal, legal. Sensacional. E eu recomendo, viu, pessoal? Vamos deixar o link aqui, deixar o link das redes sociais também depois, para vocês se conectarem com o Paulo. E, Paulo, o jornalismo foi uma opção porque você tinha meio que vocação para ser jornalista ou foi uma escolha também aleatória? É curiosa essa pergunta, Sérgio. Assim, eu tenho um pouco receio de transformar toda a pergunta que você fizer numa grande história, mas é porque tem Uhum. um contexto, né? A minha família tem uma influência de conteúdo mesmo, de um apreço por essa coisa assim. Minha mãe é filósofa de formação. Legal. E curiosamente trabalhou durante 30 anos na Polícia Federal. Então, assim, é Olha uma só. coisa que não tinha né? Mas ao longo da minha vida, assim, eu sempre fui exposto a muito jornal, revista, né, TV, etc. Mídia, uma relação com conteúdo, com mídia, com livro, com muito filme, muito cinema e tal. E, e, e tinha um hábito de escrever. Tinha um hábito da escrita como expressão desde criança mesmo. Assim, eu acho que é, primeiro concurso de redação que eu participei, eu devia ter 8, 9 anos. Assim. Caramba. E aí, e isso sempre teve presente na minha vida. Eu fui da primeira geração de blogs, assim, lá no início da internet e tal. Então uma coisa, isso não quer dizer que a gente faz bem ou mal, é só uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Então, o jornalismo apareceu como uma profissão que se conectava com essa história. Foi muito curioso. Eu entrei na faculdade muito, muito entusiasmado. Fiz vestibular aqui, fiz na PUC Minas. Eu tinha morado fora do Brasil, estava voltando para o Brasil e entrei. E já no primeiro ou segundo período eu desconectei do curso completamente, assim, eu falei, cara, não quero trabalhar em redação, esse negócio, não sei se vai existir, o povo já estava falando do fim do jornal, do fim do livro, com essa coisa da internet, né, que era eu entrei na faculdade em 99, então, assim, já estavam decretando o fim da escrita há muito tempo. Agora a gente está vivendo uma outra onda disso com a AI, né? Mas aí eu descobri já bem no início do curso que eu não queria ser jornalista de ofício. Uhum. Né? Eu queria ser editor, eu queria ser colunista. Eu falei, mas peraí, né, meu? Tem que comer muito arroz com feijão para chegar em editor e colunista. Antes de chegar lá, você tem que percorrer uma jornada. Verdade. Então, e uma coisa que a gente estava falando, né? Todos os meus colegas já tinham muita clareza do que iam fazer. Assim, cara, eu vou fazer fotojornalista, e o cara virou fotógrafo de jornal e famoso, premiado e não sei o quê. Eu tenho a felicidade de ter muitos bons colegas. E tem o Thiago Erdi, que é um dos melhores jornalistas do país, escreve no UOL, na Folha hoje, Legal. está sempre no Roda Viva, etc. Era da minha turma. É, Tem a Maíra Lemos, foi apresentadora da Globo, Esporte e tudo mais. E tal. As pessoas sabiam com muita clareza o que iam fazer, e eu não tinha a menor ideia. E eu era meio ruim eu era mais ou menos em todas as coisas. Eu não era um especialista em nada, mas eu sabia um pouco de todas as coisas. E eu me interessava também por gestão e pelo negócio por trás do jornalismo, né? E aí eu fui me envolvendo com negócios culturais desde os 17 anos. Eu sou DJ desde a época da música
analógica. Uhum. E aí, por tocar e etc., antes de DJ virar aposentadoria de Big Brother, assim, ela era uma coisa mais, um pouco menos disseminada, mas eu acho legal essa popularização, essa democratização, mas enfim, era uma outra prática. E isso foi me levando mais para o lado da cultura e etc. E eu fui me enveredando pela gestão cultural. Isso tudo antes da carreira profissional mesmo, né? Então o jornalismo foi me levando nessa direção. No meio para o fim do curso, eu fui mergulhando muito mais em ciências sociais ligadas ao jornalismo, então assim, antropologia da comunicação, sociologia da comunicação, semiótica, história da comunicação e tudo mais, economia. Eu fui me interessando cada vez mais por essas disciplinas, porque eu entendia que isso ampliava a minha visão de mundo. Então eu aprendi a aprender e aprendia a saciar minha curiosidade ou a alimentar ainda mais a minha curiosidade através desses conteúdos e menos nos conteúdos técnicos, assim, de aula de redação, aula de gravação, etc. Então acho que esse foi um pouco o papel do jornalismo na minha vida. Eu me apaixonei, entrei, me frustrei e aí retomei essa energia, Uhum. mudando um pouco as disciplinas até o final do curso. Mas eu demorei para formar. Em Aham. 4 anos eu fiz em 6. Ah, mas foi pouca coisa. Dois Foi o anos. meu tempo de digerir um pouco toda essa curva de quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço, e testar e aprender outras coisas também foi necessário, até porque eu acho que a gente entra muito novo num processo de ter que definir aquilo que será a nossa carreira para sempre. E o mais curioso é que 10 anos depois, 20 anos depois, eu vou ter minha reunião de 20 anos de formado semana que vem. É, é, 10 anos depois de formado, você olha para uma turma de 40, de 50, entra uma turma de 40, forma uns 20, desses 20 deve ter 3 ou 4 que são jornalistas, o resto está fazendo outras coisas, a vida muda, as coisas vão se atualizando, mas na época que a gente está fazendo essa escolha, né, a gente acha que está fazendo um compromisso para o resto da vida, É né, verdade. escrito em pedra, é muito curioso. É verdade. E eu recomendo sempre quando, às vezes, alguns pais pedem que eu faça coaching vocacional com os filhos, né? Então, nessas 10 sessões que eles fazem, justamente é um dos pontos que eu trabalho. Não ficar ansioso, porque você pode mudar. Pode formar numa coisa, pode trabalhar 5 anos nessa profissão e depois mudar. Não tem problema. A gente não precisa definir a vida com 18 anos de idade. É muito legal isso que você está falando, porque e aí parece que a minha conversa vai ficando meio desconectada, né? Assim, mas é porque eu de fato vivi uma carreira não linear, completamente não linear. Então, assim, eu era um DJ, trabalhava com economia criativa, e aí eu entrei numa onda de trainee, de repente fiz uma migração para corporação, depois eu fui para governo, depois eu fui empreender, depois eu fui para consultoria, em setores completamente diferentes. Meu ciclo sempre ficou entre 3 e 5 anos. Eu Uhum, fiquei mais uhum, de 5 anos em nenhum lugar, né? Então, assim, eu me reinventava nesse uhum. processo e eu vi muita gente fazendo isso também. Sim, sim. E não existe uma ordem de valor, assim. Se você tem uma carreira linear, escadinha, seguiu ABC, entrou na empresa como estagiário, fez não sei o quê, ou se você empreendeu, se fez isso, ou fez aquilo, não existe uma ordem de valor. Cada um vai ter a sua história, mas eu acho que a gente tende a valorizar menos essa experiência que é não linear. É verdade. E eu Olha acho que que coisa ela legal que você trouxe aqui, hein, Paulo? Muito legal isso. e eu acho que ela é muito interessante. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo que teve uma carreira super linda, que era meu chefe, inclusive. Aham. Meu último chefe, assim. Ele é mais novo que eu tô com 44 anos, vou fazer 45. E aí, Uhum. na última organização onde eu estava, eu era a pessoa mais velha da organização. E aí ficavam brincando comigo que eu era o tio Paulo e não sei o que e tal. Eu falei, beleza. Aí eu brincando com o meu chefe, falei, olha, você viveu uma carreira linear, né? Você fez todas as etapas num crescimento muito interessante. Uhum. Eu acho que eu experimentei mais coisas. Talvez eu tenha me divertido mais ao longo do caminho, talvez eu tenha aprendido mais sobre outros temas do que de um tema específico. É verdade. E não existe um juízo de valor em relação a isso, né?
Eu acho que é isso, né? E eu super me identifico com isso também, que a minha carreira também é um eletrocardiograma. Eu apresento podcast, faço coaching, já empreendi, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em banco. Eu tenho sou formado em gestão comercial, MBA em gestão de pessoas, em gestão de liderança, tudo isso. Então, eu me identifico muito com você e eu gosto dessa pluralidade. Eu acho Legal. que eu também sou um generalista, não gosto de ficar focando apenas numa coisa, né? Porque fazer consultoria, fazer coaching, mentoria, para mim, me satisfaz muito hoje, depois de toda essa bagagem. Olha que bacana que você trouxe isso aí. Um excelente ponto. E até porque a gente nunca pode subestimar o potencial dos acidentes e da sorte no contexto de cada um, né? Uhum. Tem um cara que eu gosto muito que chama Scott Galloway. E o Scott sempre fala que ele deu muita sorte de ter nascido na Califórnia nos anos 60, e ser um homem branco naquele contexto, na explosão de tecnologia nos Estados Unidos e etc. E tudo favoreceu. Então, se ele tivesse nascido em outro lugar do mundo, em outra família, em outro contexto, num outro momento, ele teria outro set de oportunidades que não levaria ao lugar que ele está hoje. A gente não saberia para onde ele vai. Por Uhum. exemplo, minha carreira foi influenciada muito por um acidente ou sorte, que foi essa história de eu estava numa mesa de bar com os amigos com 25 anos ou 26. Eu sempre fui reconhecido como um cara interessado e vamos dizer, com um apreço mais intelectual e de gostar de me informar e de saber das coisas e tal. Mas ao mesmo tempo eu era o cara que ainda não tinha uma carreira na mesa entre os meus amigos. Tava todo mundo já ajeitado, todo mundo já fazendo o que tinha que fazer e tal, e eu tava ali e o meu trabalho com música não era um trabalho reconhecido como um trabalho, Uhum. né? Então, por mais que, pô, funcionava para mim super. Sim. É, Já era um meio de subsistência? e era total, Então. total, É total. trabalho, né? Ele, inclusive, eu não fui fazer estágio porque, sei lá, o que eu ganhava numa noite tocando era o que pagava a bolsa de estágio. Então, aquilo não fazia muito sentido. É, e aí, e aí um dos amigos estava fazendo programas de trainee, que eu não tinha a menor ideia do que era. Eu não tinha interesse pelo mundo corporativo. Não tinha, aquilo não fazia parte do meu repertório, da minha vida, de nada. Nunca me imaginei trabalhando numa empresa. E aí um dos amigos tinha chegado na final de um processo, eu falei, e estava muito triste na mesa. Eu falei, puta, me explica e tal, não sei o quê. Aí o cara me contou a história toda, eu falei assim, putz, que legal, parece que de fato é interessante esse negócio de trainee. De repente, quem sabe eu não faço também. Quando eu falei isso, a turma olhou para mim, como, você? Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Todo mundo aqui, eu não lembro qual que era o dinheiro da época, assim, mas cada um bota aqui 20, 30 reais e eu vou entrar num negócio desse aí. E o primeiro que eu fiz, eu cheguei na final. Sei lá, era 40 mil candidatos, eu cheguei na final. Eu falei, de repente eu tenho que fazer isso mesmo. Porque eu era meio que um bicho diferente nessa fauna ali, né? Tava todo mundo meio que criado para ser CEO, para ser líder, tudo. E eu não tinha a menor ambição desse tipo de coisa, mas eu fui passando pelos processos. Pra você ter uma ideia, eu fiz 54 processos, passei em 6, Uau! de um para o outro, porque tem essa coisa, né, das temporadas de trainee. Sim, sim. 20 anos atrás era muito maior do que é hoje, né? 20, Uhum, 30 uhum. anos atrás. Eu acho que o trainee dos anos 90 é o startupeiro de hoje, né? Eu acho que sim, É, é e verdade. aí, e aí passei pela Tokstok por um período rápido e de lá eu fui para Oi e de repente, cara, minha vida mudou. E de lá para cá ela mudou mais umas 3 ou 4 ou 5 vezes, muito radicalmente, muitas vezes por causa da sorte, do acaso, de episódios assim. Que legal, está no lugar certo na hora certa. E está preparado também, né? Eu acho que assim, não adianta você estar certo na hora certa e não conseguir responder ao tamanho do desafio que você tem, né? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi estudar, né? Assim, independente de eu não ter exatamente uma clareza, assim, eu quero fazer isso para minha vida, eu não tinha um objetivo. Uhum, uhum. O que você quer?
A pergunta mais difícil para mim é assim, como você vê daqui a 5 anos? Eu falei, sei lá, meu, assim, eu não tenho a menor ideia. E não, se você me perguntar hoje, eu não tenho. Vou contar um segredo para você que vai ficar público, eu também não. E eu acho Pois que não. é. Isso eu pergunto às vezes, para que ter um objetivo de 10 anos, né? Para que tem essa liberdade poética na sua carreira, né? Pois é, eu acho, e assim, cada vez mais, a gente está vivendo um processo de compressão do tempo, né? Uhum. As coisas acontecem cada vez mais rápido, Sim. e a gente tem a gente experimenta tudo cada vez mais rápido. Só que em paralelo isso, e dessa não certeza, etc., eu fui aprendendo coisas. Então eu fiz um MBA, aí eu fui para fora estudar, aí eu fui para outro país estudar, aí eu fui para outro, aí eu fui fazer um mestrado. Aí quando bateu a pandemia, eu falei, puta, vou retomar meu mestrado, porque aí eu vou aproveitar esse tempo para estudar e não sei o quê. Então tem um apreço por se desenvolvendo. Por quê? Porque quando aparece a oportunidade, você tá com a sua caixa de ferramenta É bacana, isso entendeu? aí. Assim, a É coisa isso tá, aí. você tá mais ou menos instrumentado para organizar. Você tem repertório Muito bom. para que o processo criativo te favoreça, né? Muito bom. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico aqui do que você falou. Apesar de ser generalista, né, estar em várias frentes, nunca parar de estudar. Estudar é fundamental. Isso, até porque, Sérgio, tem uma coisa curiosa, assim, eu estava dando uma aula ontem que é um pouco sobre isso, gestão da transformação em negócios, esses nomes, né, assim. Uhum. E aí eu estava falando, cara, se toda empresa é tech, toda empresa é SG, aí toda empresa é, sei lá, AI, e aí uma certeza que eu vou te dar é o seguinte, cara, vai mudar de novo. Então, se você não, se você tem um apego muito grande àquilo que você já sabe, você tem muito menos flexibilidade para lidar com aquilo que você não sabe. Bem isso aí. E aí E tem você aquela não, questão do aprender, desaprender e reaprender, né? sim, mas eu acho que é mais, eu não sei se é um desaprender, mas é igual a história, porque se aprender, desaprender, desaprender, é igual a história do erro. Todo mundo fala assim, não, porque a cultura de inovação é a cultura do erro. Eu falo, não é a cultura do erro. Não repita essa frase, não é sobre o erro. Não, porque se a gente não pode errar, a gente não pode fazer. Não é sobre errar. Você está usando a expressão, você tá dizendo a coisa certa da forma errada. É sobre ter um espaço para experimentar. Com esse experimento você vai aprender e esse experimento pode dar certo ou até errado, Muito bom. né? Eu acho que é puxar um outro caminho. Vou te dar um exemplo. Quando me chamaram para o meu último desafio, foi na Oxija. A Oxija foi o maior fundo de corporate venture capital e venture building da América Latina. Tinha uns Uhum. 150 milhões de dólares para investir em startups de sustentabilidade. Uhum. E aí eu falei, cara, o que é isso? Corporate venture capital? Eu não tenho a menor ideia do que essa turma está falando. E beleza, de quando começou o processo relativo a quando eu fui aprovado para a vaga, quando eu entrei, demorou mais ou menos uns 2 meses e meio. A minha Uhum. esposa lembra, assim, eu comprei 5 livros, eu peguei todos os podcasts sobre isso, sabe, assim, eu fui no YouTube, eu fiz não sei o que para aprender, Fez um MBA. eu vou entender esse negócio. E eu peguei 3, 4 pessoas, cara, posso te entrevistar? Sabe? E ir se capacitando nesse processo. Eu acho que quando. E aí eu vou te dizer uma coisa curiosa. O meu último chefe, eu tive a sorte de viver muitos bons líderes, tá? Meu último chefe é um cara brilhante, Arthur Faria, um cara brilhante de verdade no mercado e tal. É, e a principal característica dele que me impressionou, porque nós somos muito diferentes. A gente tem um espectro político diferente, a gente tem um comportamento diferente, a gente esteticamente é diferente, a gente tem crenças, um sistema de crenças totalmente diferente, sistema de hábitos totalmente diferente. Quando ele me contratou falando, cara, me falaram que ia me apresentar para um bicho diferente, o bicho diferente era eu. É,
E a gente tinha todos os motivos para não ter a menor tipo de interação, nesse mundo cada vez mais polarizado em todos os aspectos. A gente tinha todos os motivos para não ter interação. E a gente teve uma ótima relação nesses extremos. E a coisa que eu mais admirava nele é a capacidade que ele tinha de ouvir a diferença e de mudar rápido. Assimilava e mudava rápido. Sabe assim, cara, esse tipo de expressão a gente não pode usar mais na linguagem quando vai falar com a imprensa. No outro dia ele está falando diferente. Parece que ele mudou, sabe assim, ele virava chaves quando ele entendia que determinado caminho fazia sentido, ou que Legal. ele virava chaves muito rápido. E normalmente pessoas que estão em altíssima liderança, até porque ralaram muito para chegar nesse lugar, tem muito mais apreço por aquilo que elas aprenderam e que elas já sabem do que por essa mudança de chave. Isso me encantou muito nele enquanto líder e não sei, eu acho que a gente tende a admirar e valorizar muito aquilo que a gente não tem. Eu achei muito bonito essa velocidade que ele tinha de não sei o que. Eu acho que eu tenho esse apetite pelo aprendizado constante, mas eu não consigo me reprogramar e fazer essas viradas de chave tão rápido quanto eu vi outra pessoa fazer. E eu falei, cara, não é à toa que esse cara tá no lugar que ele tá, entendeu? Assim, porque realmente ele sabia se adaptar muito, de um jeito muito veloz, assim. Legal, você falou algumas coisas bem interessantes aí, uma delas, né, nas nossas carreiras, né, parece que quanto mais experientes, mais maduros vamos ficando, mais difícil mudar, né, então isso acontece, mudar até a ideia, porque a gente tem pré-concebidos alguns pontos, né, e isso é importante a gente ficar atento, porque o mundo está mudando muito rápido, a gente tem que se adaptar, essa questão que você falou, do que falar, do que não falar, né, e tem que ter o cuidado hoje em dia, né, quer dizer, sempre se teve, né, mas hoje eu acho que refinar isso aí é muito importante para todos nós. Cara, eu vou te dar um outro exemplo curioso, né? Eu passei, talvez o lugar que eu passei mais tempo na vida, fiquei 6 anos numa consultoria global de inovação, que é a Design Thinkers Group. Uhum. Design Thinkers Group é um grupo holandês. Eu fiz parte da prática dele aqui no Brasil, e depois eu liderei a prática no Brasil durante 5 anos, né? Eu tocava o escritório brasileiro, que eram negócios distintos, né? E é curioso, porque quando a gente começou, lá, o grupo começou em 2007, 2008, 2011 mais ou menos, no Brasil, ninguém falava disso, de design thinking, né? E como é que você vai modelar o seu negócio com o Business Model Canvas, entender proposta de valor, desenhar a jornada de experiência do cliente, eram coisas que eram completamente estranhas para as pessoas. Então, existia um processo em que a gente estava trazendo a coisa mais nova para o mercado e de letramento desse mercado, inclusive de letramento nosso sobre como mostrar para as pessoas que aquilo fazia sentido para elas. Essa onda passou. Não quer dizer que essas coisas deixaram de ser importantes. Elas continuam sendo importantes. Os contextos em que elas são aplicadas e as formas e as ferramentas e os instrumentos e os métodos são um pouco diferentes. O mercado mudou muito. E muitas das pessoas que a gente trabalhou ao longo desse tempo não se atualizaram. Uhum. Então eram grandes inovadores lá em 2010 que ficaram em 2010. Então hoje é a turma que está vendendo, como se fosse assim, hoje é a turma que está vendendo TV a cabo. Cara, ninguém assiste TV a cabo mais, assim, a coisa está caindo. Já foi, né? Vendedor de catálogo, quem usa catálogo hoje? Assim, não tem, então assim, mudou, a mecânica do mercado mudou, então se você não está olhando, eu acho que a gente não precisa ter o comportamento de manada de seguir todas as tendências, Uhum. isso também, né? Então, se a gente pegar um espectro, um é eu não mudo nunca, e o outro é eu mudo toda hora. Nenhum dos dois vai funcionar, né? Uhum. Isso é Mas legal que você falou, desculpa, pode ir. é sobre o livro da Carol Dweck, né, que é o Mindset, né, que ela fala que só tem 2 tipos de mindset. Esses tempos eu entrevistei aqui o Thiago Tabajara, ele até escreveu um livro
Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Ele é lá do Rio Grande do Sul e ele é professor lá da PUC de neurociência, também neuromarketing. Bem interessante. Ele, no livro dele, ele comenta isso, né? Que não é assim, não é polarizada a nossa mentalidade. Ela pode ter variáveis no meio entre uma coisa e outra. Que é esse ponto aí, de repente, né? Eu acho esse livro curioso. Eu acho porque esse livro, ele tá, para mim, ele tá dentro do repertório do que eu chamo de literatura de aeroporto. Uhum. Por quê? A Carol Dweck é seríssima. A pesquisa dela é brilhante. Só que aí, o que acontece? O material da pesquisa dela, se você baixar a pesquisa para ler, ela tem um grau de profundidade infinitamente diferente do livro. O livro é como se fosse uma versão fast food daquela história, é a versão ultraprocessada. A Brené Brown é a mesma coisa, ela tem uma pesquisa sobre letramento emocional que é infinitamente diferente do livro, etc. Mas o que eu acho é que muitas vezes as pessoas, quando se veem diante de um determinado conceito, você tem três caminhos, você tem vários caminhos, mas você tem alguns comportamentos assim. O primeiro é, você pode simplesmente ignorar, você pode tomá-lo como verdade e pulverizar essa coisa, ou você pode aprofundar, né? Muito raramente a gente aprofunda, tipo assim, cara, beleza, então deixa eu estudar isso, o que ela estava dizendo por trás do que ela está dizendo. Legal. Como é que ela chegou aqui, né? Então, porque eu acho que aconteceu com esse conceito que ela traz do mindset. Isso acaba sendo banalizado, como a história do propósito acaba sendo banalizado, como o design thinking acaba sendo banalizado, como todas as outras coisas, porque vira chiclete na boca de consultoria, entendeu? E aí a coisa vai perdendo valor. É verdade, é verdade. Olha só que maravilha, o tempo passa rápido demais, rapaz. Poderíamos ficar aqui trocando ideias por muito mais tempo, mas os 30 minutinhos do CoachCast chegaram ao fim. Mas já? Já, 30 minutos. E sabe por que 30 minutos? Tem uma curiosidade. Quando eu ia para a academia, antes da pandemia, era o tempo que eu escutava um podcast, que era o Resumo Cast, resumo de livros para negócios. Eu ia e voltava, daí eu fiquei com aquele negócio. Bom, é mais um tempo legal das pessoas, de repente, num deslocamento de carro, escutar um podcast, né? Então, foi por isso que eu estabeleci os 30 minutos, para ficar gostoso, assim. Pô, muito obrigado. Foi muito rápido. Eu acho que eu me estendi muito, mas espero que faça Não, foi sensacional. Tenho certeza que vai fazer muito sentido aí, tanto para quem está começando a sua carreira e está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, tanto para quem quer, às vezes, fazer uma transição, não tem coragem, acha que tem que ter essa carreira linear e não precisa. Não existe certo ou errado, né? Eu acho que ser generalista e ser curioso e ser uma pessoa que está sempre em movimento é fundamental. E, por favor, assine o Marmitex. E eu peço para o Paulo agora dizer qual que é o LinkedIn dele, né? Para que sigam. Cara, LinkedIn é Paulo Imediato com Imediato. Acho que só tem eu. Deve ter mais um aí. Deixa o link aqui na descrição. Vocês vão me achar e tem uns bichos tatuados, sou eu. Esse senhorzinho tatuado sou eu. E foi divertidíssimo aqui. Eu espero você em uma outra ocasião novamente aqui para falar de outras coisas que você estiver aí aprontando por aí pelo mundo afora. E muito obrigado. Estou à disposição, espero que a turma curta. Sempre que quiserem bater um papo, estou aqui, estou na área. Beleza? Maravilha. Se conectem com ele que com certeza ele responde. Super obrigado, Paulo. Valeu, abraço.